Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-ETAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a farpa. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valneinari. Vamos estudar agora o Estatuto do Servidor do município de Foz do Iguaçu. Lembra só, eu gosto muito desse início de aula, gosto muito de orientar como é que funciona o estudo para concursos públicos, quando a banca cobra Estatuto do Servidor, cobra leis orgânicas, né, lei orgânica municipal, cobra leis municipais, termina sendo... Pelo fato de ser uma lei municipal que só interessa àquele município e só vai ser usado para aquele município, as bancas de concurso terminam não tendo muita base para criar questões, a não ser a própria lei. Então, como é que o examinador faz? O examinador ele pega o estatuto, vai fazer uma leitura geral do estatuto e naquele meio ali ele vai pensar informações onde ele vai criar a questão. Então, ele tem ali um prazo de 30 dias, ele coloca 15. Ali tem um prazo, tem uma situação que diz assim que é proibido, ele diz que é permitido. Então, não tem outra maneira, meu aluno, de se estudar o Estatuto do Servidor sem ler a letra da lei do Estatuto. Então, nossa metodologia vai ser assim. Eu vou trazer a letra da lei, né, a letra do Estatuto, fazer a leitura com você, vou mostrar o que a banca pode substituir, o termo, que eu chamo de termos chaves, que normalmente as bancas, de uma maneira geral, trocam. Então, eu vou trazer mais ou menos essas ideias para você. Então, e também dizer assim, olha, isso aqui cai bastante, eu sempre vou trazer isso. Isso aqui cai bastante, isso aqui já não cai tanto. Então, isso aqui, a banca troca essa palavra por essa. Perfeito? Tá combinado? Tá junto comigo? Então eu peço muito que você confie em mim e vamos aos nossos estudos. Então vamos iniciar falando sobre para quê? O que é o Estatuto do Servidor Público? Ele diz que o regime jurídico único dos servidores públicos municipais, instituído por essa lei lá de 1991, passa a ser o regime administrativo próprio, ficando regulamentado nos termos dessa lei, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu. O regime jurídico que trata essa lei complementar é institucional, administrativo próprio, denominado estatutário. Veja, o servidor público, quando ele é regido por um estatuto, ele é chamado de servidor estatutário. Cuidado para a banca não colocar consequentemente, servidor efetivo. Porque você tem que lembrar que mesmo o servidor em cargo comissionado vai ser regido por esse estatuto. Mesmo o servidor contratado pela administração pública municipal vai ser regido por esse estatuto, naquilo que couber a ele. Vamos imaginar que eu fui contratado para ser um professor? Contratado. Não fiz concurso, fiz ali um processo seletivo, fui contratado. Só que eu pratiquei uma falta funcional como servidor. Então eu vou ser regido pela essa lei.
Essa lei lá no finalzinho a gente vai estudar e lá tem uma parte que trata sobre o regime disciplinar. E é exatamente isso que vamos estudar. Cai bastante essa parte. Veja, para efeitos dessa lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Veja que só fala cargo público. Cuidado para a banca não trocar, porque, veja, eu tenho o servidor público, que ocupa cargo público. Eu tenho o empregado público, que ocupa emprego público. Emprego público. Professor, e qual é a diferença básica dos dois? Esse aqui é regido por um estatuto. Por exemplo, você, quando ingressar na Guarda Municipal, você vai ser regido por esse estatuto. Só que eu tenho empresas públicas. De repente, Foz do Iguaçu tem lá uma empresa pública. Então, esses servidores que serão chamados de empregados públicos, eles são regidos pela CLT. Exatamente, a CLT. Consolidações de Leis Trabalhistas. Perfeito? De boa? Então, essa é a diferença. Aí eu tenho aqui outra conceituação que é bastante cobrada. Cargo público é aquele criado por lei, que tem uma denominação própria, Guarda Civil Municipal, e um número certo, ou seja, uma quantidade certa, e pago pelos cofres do município, pelo erário do município, cometendo-se ao titular um conjunto de deveres e direitos e atribuições e responsabilidades. Você, como futuro guarda municipal, você vai ter direitos, terá deveres, terá atribuições e também terão responsabilidades. Já o vencimento dos cargos corresponderão aos padrões básicos, previamente fixado em lei. Todo o vencimento do servidor, ele é fixado em lei. Quero aumentar o salário do servidor, o vencimento do servidor tem que ser por meio de lei, não pode ser por outra coisa. Os cargos públicos, né? Os cargos públicos são considerados de carreira ou em comissão. Carreira é aqueles que é feito concurso público. E os comissionados são aqueles de livre nomeação e livre exoneração. Livre exoneração. Muita gente confunde o cargo comissionado com o contratado para atender necessidade temporária. Comissionado é aquele cargo que é para direção, chefia e assessoramento. Então, eu fui chamado para ser secretário do município. Então, ali eu tenho um cargo comissionado, porque é uma função de chefia. Agora, eu fui contratado para ser professor numa escola municipal. Ali não é cargo comissionado, é o contratado. Então, o aluno tem que entender que tem essa distinção. Você, quando ingressar na Guarda Municipal, você vai ter uma carreira, onde você vai ser promovido dentro dessa carreira. Então, a carreira são aquelas organizadas em grupos de cargos, dispostos de acordo com a natureza profissional e a complexidade de suas atribuições, guardando correlação com as finalidades do grupo ocupacional. Então, você vai fazer parte de uma carreira. Então, passando os tempos dentro dessa carreira, você vai galgando uma posição sempre a mais, que a gente chama de progressão. E, consequentemente, o mais importante, a grana também vai aumentar. Beleza? Olha, os cargos, tanto de carreira quanto os cargos em comissão, serão providos, serão ocupados de caráter efetivo. Você, se Deus quiser em breve, você, futuro guarda municipal, e em comissão, caso você seja ali, tenha algum conhecimento político e você seja chamado ali para exercer uma direção de um órgão público ou de até mesmo uma secretaria. O quadro nada mais é do que o cargo de carreira. Então você vai fazer parte de um quadro de guarda municipal.
Você vai fazer parte de um quadro, onde eu vou ter vagas, você vai ocupar posições desse quadro, que a gente chama de grupos ocupacionais. Então ele fala assim, ó, quadro é um conjunto de cargos de carreira dispostos em grupos ocupacionais, integrantes da estrutura do Poder Executivo. Você vai fazer parte do Poder Executivo. Da administração direta, você vai fazer parte exatamente aqui da administração direta, só que também pode ser de autarquias ou também de fundações, ambas municipais. Ambas municipais. Cuidado aqui, viu? Ó. Termo, palavra-chave. É proibida. Aí a banca coloca lá, é permitida. É permitido. A prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. Professor, quer dizer que eu não posso chegar... Eu moro em Foz do Iguaçu, não fiz o concurso, perdi esse concurso, ou não fui aprovado, mas eu quero ser guarda municipal. Eu posso bater lá na sede da Guarda Municipal e dizer assim, olha, eu quero trabalhar como guarda municipal de graça. De graça. Eu vou pagar para trabalhar. Você pode? Não. Você não vai poder. Porque é vedado a prestação de serviço gratuito. Salvo os casos previstos em lei. Aí você fala, professor, e quais são esses cargos previstos em lei? Basta você lembrar de um pequeno detalhe. Se você já foi mesário, lembrou? Se você já foi jurado, lembrou? Então, nesses casos, é um serviço gratuito. Você vai receber ali uma marmitazinha no dia da eleição. Né? Entendeu? Então, existe essa possibilidade, mas só para essas duas situações. Ou no caso de emergência, que você pode exercer serviço gratuito também. Tem uma parte que é assim, meu aluno, eu sou bem sincero para você. Eu trabalho com concurso público há muito tempo. Já trabalho com estatutos, dando aula de estatutos municipais, estaduais, inclusive federal, a Lei 8.112, que foi a primeira que eu comecei a dar aula. E uma das coisas que as bancas cobram sempre é o que a gente chama de formas de provimento. Forma de provimento nada mais é do que a forma que você ingressa no serviço público. E isso despenca em concurso. De que forma, professor? A banca troca, porque cada forma de provimento existe um conceito. Então a banca troca esses conceitos. Então, se você não estiver atento, você termina perdendo a questão. Então vai ser isso que a gente vai estudar agora, as formas de provimento. Só que antes de prover um cargo público, eu vou ter que atender aos requisitos. A lei traz requisitos básicos para que você ingresse no serviço público. Então, o artigo 8º ele fala assim, ó, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal. Nacionalidade brasileira ou equiparada. E veja, quando a lei fala nacionalidade brasileira, eu quero que você entenda que é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Professor, e essa equiparada? O que é que significa isso? No artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal, existe a possibilidade do português equiparado, onde é um português que vem para o Brasil e solicita essa equiparação. Então ele não vai ser brasileiro naturalizado. Ele continua sendo português, mas ele vai ter direitos como se fosse um brasileiro naturalizado. Alguns editais de concurso já traz essa hipótese do português equiparado. Perfeito? Então, ó, você tem que ter o gozo de direitos políticos, você tem que ser cidadão, você tem o direito de votar e de ser votado, você tem que dar kits com as obrigações militares para os homens e eleitorais para homens e mulheres, você tem que atender o nível de escolaridade exigido para o cargo, você tem que ter idade mínima de 18 anos, né? Ou inferior ou menor a 16, descompatível com o cargo, requisitos essenciais. Deixa eu explicar isso daqui. Essa hipótese de 16 anos, isso na prática não existe mais. Você já deve ter ouvido falar no Instituto da Emancipação. Porque era assim, meu aluno, olha só. Antes de 2002, antes de 2002, a menor idade era com 21 anos. 21 anos, o cara era considerado menor de idade.
Aí veio a Constituição, aliás, antes da Constituição de 88, o cara era considerado menor de idade de 21 anos. Aí veio a Constituição e trouxe a menoridade de 18. Só que quando foi em 1988, a gente ainda era regido por um Código Civil anterior. Aí quando foi em 2002, surgiu o Código Civil novo, que baixou para 18 anos também. No passado, você podia assumir cargo público a partir dos 16 anos. E quando você ingressava com 16, lembre-se que essa lei é de 91. Né? Então, quando você ingressava com 16 anos, você se emancipava. Ou seja, você se tornava maior de idade. No exercício do cargo público, você se tornava maior de idade. Só que hoje não tem mais essa possibilidade, porque os editais já colocam como idade mínima 18 anos. Você tem que ter gozo de boa saúde, né? Por isso que você faz exames médicos e físicos, e também você vai ter que ter uma habilitação prévia, ou seja, você tem que ser aprovado em concurso público. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, por exemplo, curso de formação. O de guarda municipal vai ter como outro requisito o curso de formação. Agora veja, todos os requisitos, vamos lá, além desses básicos, eu quero trazer outros requisitos para o concurso de guarda municipal. Eu quero trazer outros requisitos. Então, nesse contexto, esses requisitos têm que estar previstos na lei. Não pode só estar previsto no edital. Por exemplo, tem teste psicotécnico, ou como a gente chama, psicoteste. Existe o psicoteste. Mas para eu ser submetido ao psicoteste, esse psicoteste tem que ter previsão legal. Deve ter na lei. Inclusive, qual é o sistema de numeração? Qual vai ser o sistema de avaliação para o psicoteste? Fechou? Também o Estatuto ele reserva vagas para pessoas com deficiência, certo? Pessoas com deficiência. O termo agora correto é pessoa com deficiência, não é pessoa portadora de deficiência. Então ele diz aí, ó, a pessoa portadora de deficiência, que agora o termo é pessoa com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever no concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, que é portadora, para que poderão ser reservadas 5% das vagas oferecidas ao concurso. Veja, entenda bem aqui essa ideia. A pessoa com deficiência, ela pode fazer concurso público desde que tenha compatibilidade com a deficiência. Deixa eu situar você aqui no que eu quero dizer. Tem alguns concursos que tem vaga para deficiente. Só que o cargo, você se torna incompatível para o exercício do cargo por conta de sua deficiência. É por isso que o teste físico é igual para todo mundo. Não é adaptado. Por exemplo, teve um concurso, só para você ter ideia, antes eu fazia muito concurso, meu foco era concurso para delegado. Né? Então, eu sou concurseiro, então o meu foco era concurso para delegado. Então, o que aconteceu? Eu tive essa lesão, eu tive uma lesão na coluna que me deixou uma pessoa com deficiência. Hoje, eu tenho uma deficiência nos membros inferiores por conta de uma lesão que eu tive na coluna. Passei um tempo de cadeira de roda e tudo mais. Hoje eu consigo andar, mas eu ainda ando com uma certa dificuldade. Mas eu ando. Só que, o que acontece? Tem vaga para deficiência. Aí você diz, pô, professor, é massa, vai ser melhor para você. Aí tem duas situações bem delicadas. As notas por deficiência são bem mais altas, são altas, viu? Galera deficiente está estudando muito. Aí veja, só que tem um problema. O teste físico. O teste físico é igual para todo mundo. Então, como eu não consigo correr, hoje eu não consigo correr, como eu seria aprovado na corrida? Eu consigo fazer barra, eu consigo fazer abdominal, consigo fazer flexão, tudo que for com membros superiores, eu consigo fazer. Agora, quando vai para os membros inferiores, eu já não consigo fazer. Então, essa termina sendo a grande ideia. Então, para o cargo de guarda municipal, abre vagas para pessoas com deficiência. O grande problema vai ser o teste físico. Esse vai ser, porque o teste físico, infelizmente, ele não é adaptado. E, inclusive, isso aí está sendo... foi ação, eu movi uma ação contra o estado de Alagoas para adaptar. Eu ganhei em primeira instância,
Só que quando foi em segunda instância, o Tribunal de Justiça ganhou. O Tribunal de Justiça deu causa para o Estado, alegando o quê? Que o cargo de delegado de polícia vai ter que descer grota aqui em Alagoas, eu sou daqui de Alagoas, e grota é favelas, só que elas são para baixo, não é feito no Rio de Janeiro, por exemplo, que são em morros, daqui as favelas são para baixo. Ah, vai ter que descer em grota, não sei o quê. Cara, delegado não vai para isso, raramente, poucos delegados vão. Normalmente o delegado está lá, ó, dentro da salinha. Então, infelizmente, o Tribunal de Justiça me derrubou nesse contexto. Mas, enfim, eu trouxe essa pequena história para caso você seja uma pessoa com deficiência e tenha interesse de fazer o concurso, observe o teste físico, se ele vai ser adaptado ou não. Tá joia? O provimento de cargo público far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. O provimento de cargos públicos se fará na classe inicial, em nível e referências e acesso respectivo ao cargo. O cargo de provimento em comissão serão exercidos preferencialmente por servidores de qualquer carreira. Então, preferencialmente, qual é a grande sacada aqui? A banca coloca exclusivamente. A banca coloca exclusivamente, né? A banca joga aqui exclusivamente, desde que em condições compatíveis com as atribuições e o exercício do cargo. Investidor em cargo público. Atenção, veja. Posse não é, vou escrever aqui para você colocar no seu material, não é forma de provimento. Posse nada mais é do que a investidura no cargo público. Ou seja, você se torna servidor. Quando eu falo forma de investidura, é se tornar servidor. Professor, o cara não se torna servidor com a nomeação, não? De jeito nenhum. Fui nomeado. Se eu não tomei posse, eu não serei servidor. Entendeu? Fui nomeado. Se eu não tomei posse, eu não sou servidor. Então você tem que lembrar disso, ó. Será assim, ó. Você vai fazer o concurso público, você é aprovado. Esse aqui é o caminho dos sonhos. Aprovado no concurso público. Aí, você vai ser nomeado. Você toma posse. E depois você entra em exercício. Então, você só vai ser servidor. Você só é servidor da posse em diante. Você nomeado, você ainda não é servidor. Você vai ter 30 dias para tomar posse e 5 dias para entrar em exercício. Lembrando que esse prazo aqui da nomeação para posse pode ser reduzido em 1/3. É muita informação, né? Verdade. A gente vai trabalhar isso, meu aluno. Não se preocupe, não. Aqui eu só estou explicando a diferença entre posse e nomeação. Porque, olha, a banca vai trocar isso. A banca vai chegar e dizer assim, a posse é uma forma de provimento de cargo público. Não é. A forma de provimento é a nomeação e outras que nós vamos estudar. Perfeito? Tá comigo? Vamos ver. Olha aí as formas de provimento. Nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução. Pronto. Essas 4 aqui, ó, as bancas brincam com o aluno. Sabe por quê? Percebeu, não foi? Eu grifei aí, ó. Porque todas elas começam com ré. Então, isso a banca cai matando, né? Eu professor, me ajude. Eu queria que o senhor facilitasse minha vida. Eu vou facilitar. E eu vou trazer aqui uma palavra ou um termo-chave que você vai procurar na sua prova. Você, quando lê a questão, você vai dizer, opa, tá aqui. Tá aqui. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu te mostrar. Olha só. Nomeação nada mais é do que a forma de provimento originária
né? A forma de provimento originária. E aqui pode ser em cargo efetivo ou em comissão. A gente vai estudar isso, viu, meu aluno? Mas vamos lá. Readaptação. Veja, readaptação nada mais é de quando o servidor ele tem uma doença, olha a palavra, doença, e ele foi adaptado, readaptado em outro cargo. Como assim? Você ingressou na Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Saúde plena, de boa. O que aconteceu? Você teve um problema de saúde, problema de coluna. Você não vai mais poder trabalhar na rua. Só que, cara, você ainda é um cara funcional. Você ainda pode continuar trabalhando para o serviço público. Então, o que é que eles vão fazer? Vão readaptá-lo em outra função dentro da Guarda Municipal. Você, de repente, pode ficar lá recebendo as ligações, trabalhar no serviço administrativo, trabalhar na parte de recursos humanos, entre outras coisas. Você foi readaptado. Grava isso. O cara teve uma doença, teve uma lesão e foi readaptado. Reversão, só é você pegar esse V, ó. V. Reversão, você lembra de velho. Lembrando de velho, você lembra de aposentado. Aposentado por invalidez. Esse validez de velho. Reversão, tudo V, sacou? Professor, reversão seria o quê? Eu sofri a lesão na coluna. Não tive como ser readaptado. Não tinha como. Não encontrei um cargo compatível com a lesão, né? Então você vai ser aposentado por invalidez. Beleza. Você foi aposentado por invalidez, só que com o tempo você melhorou. Você melhorou. Pode sim, o cara não pode melhorar da lesão. Aí a administração pública vai mandar a junta médica avaliar você e ao final a junta médica vai dizer, cara, tu tá bem, velho. Vamos voltar para o serviço público? Pronto. Esse retorno do servidor aposentado por invalidez para o serviço público é chamado de reversão. Sacou? Guarda essas palavras. Reintegração, né? Reintegração é o servidor que foi demitido ou exonerado ilegalmente. Reintegração é o servidor que foi demitido ou exonerado ilegalmente. Eu pratiquei uma falta funcional, onde só era para ter me dado uma advertência escrita e não para ficha funcional, só que por conta disso me demitiram. Peraí, cara, se excederam. Veja o que acontece. Eu ingresso judicialmente ou administrativamente e essa minha exoneração, essa minha demissão ilegal foi revertida. Então eu vou voltar para o serviço público. O nome desse meu retorno do funcionário que foi demitido para o serviço público é chamado de reintegração. Reintegração. Sacou? Guarda isso. Demissão, exoneração ilegal. Vai guardando essas palavras-chave. Ajuda muito na hora das questões. E olha, isso aqui despenca em concurso público. Recondução nada mais é do que você foi reprovado em estágio probatório. Aí, pessoal. Como assim? Eu fui reprovado em estágio probatório, serei reconduzido? Sim. Mas você vai ser reconduzido para outro cargo. Vamos lá, vamos pensar aqui. Você ingressou na Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, certo? Aí só que você continuou estudando, fez um curso de Direito, tal, aí, né, gostou muito das aulas de Direito e fez um curso de Direito. Abriu o concurso para o município de Foz do Iguaçu para procurador municipal. Olha só, o advogado do município. Como você tinha direito, você fez o concurso e passou. Você saiu da Guarda Municipal e agora é procurador. Só que para você ganhar estabilidade como procurador,
você vai ter que passar por estágio probatório. Só que teve um detalhe, você foi reprovado no estágio probatório. O que é que vai acontecer com você, servidor? Você vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado por ter sido reprovado no estágio probatório para procurador. Ou seja, você vai retornar para a guarda municipal. Entendeu? Sacou? Então, o nome disso é chamado de recondução. A gente vai falar os detalhes, certo? Mas eu só quero que, a priori, eu quero que vocês guardem essas primeiras informações. Porque só com essas palavras-chave que eu estou anotando aqui, e bote no seu material isso que eu estou anotando aqui, viu? Coloque. Você consegue acertar as questões. Fechou? A ascensão nada mais é do que formas de promoção. Você vai ascendendo na sua carreira, certo? Agora, cuidado, essa ascensão na Lei 8.112 dos servidores públicos federais foi considerada inconstitucional, viu? Porque lá a ascensão é diferente dessa daqui nossa. Lá a ascensão é assim, você entrou como um agente de polícia. Só que você chegou no último posto lá, né? No último posto não, no último grau de promoção. Você foi promovido, só tinha assim, agente de polícia 1, 2 e 3. Aí você ingressa como 1, aí 1, 2 e 3. Já estava no 3, só que você ainda tinha tempo para trabalhar. Você ainda tinha tempo de serviço público. Aí o que é que acontece? Você chegou, ó, e era promovido a delegado. Era. Isso pois é. Isso acontecia muito antigamente. Isso acontecia antes da Constituição de 88. Por isso que essa ascensão prevista lá foi considerada inconstitucional, porque é uma forma de ocupar cargo público sem o devido concurso público. Mas aqui no nosso caso, essa ascensão traz essa ideia de ascender na carreira, na promoção, entendeu? A gente vai falar sobre isso. Já a transposição é a mudança de regime. De regime funcional. Transposição é a mudança de regime funcional. Por exemplo, eu ingressei no serviço público em Foz do Iguaçu como seletista. Só que meu cargo agora se tornou estatutário. Então, veja, houve uma transposição de regime funcional. Antes eu era regido pela CLT e agora eu sou regido pelo Estatuto. Professor, isso pode acontecer sim, inclusive tem nesse Estatuto, a gente vai falar sobre isso. O aproveitamento nada mais é do que o servidor em disponibilidade. Em disponibilidade, certo? Em disponibilidade. Professor, e o que seria disponibilidade? Pode acontecer que o órgão que você trabalha dentro do serviço público, ele seja extinto. Vamos imaginar assim, a Guarda Municipal agora foi extinta. Mas você passou no concurso e a Guarda Municipal foi extinta. Como você é servidor público efetivo, estatutário, a prefeitura vai fazer o que com você? O município vai fazer o que com você? Primeiro vai colocar você em disponibilidade, ou seja, vai deixar você em casa, recebendo proporcional pelo tempo de serviço. E vai ficar lá, quietinho, de boa. Só que vai chegar um ponto que a administração pública vai dizer, pô, vou deixar esse cara em casa ganhando. Peraí, tem um cargo aqui para ele. Ó, bicho, tu que era guarda municipal, agora você vai trabalhar como professor na escola. Um exemplo, professor, agente de disciplina, qualquer coisa. Então, quando ele aproveita, olha só, ele aproveitou você que estava em disponibilidade. Então, o aproveitamento nada mais é do que aproveitar aquele servidor que está em disponibilidade. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero que você guarde essas palavras-chave. Já a transferência, que é a última, é o seguinte, é quando você é transferido de um cargo para outro. Não é remoção, cuidado. Transferência e remoção são coisas diferentes. Aqui essa transferência seria assim, você é guarda municipal e foi transferido para o cargo de professor do município. Professor, e pode isso? Veja, por isso que na Lei 8.112, essa transferência foi considerada inconstitucional, porque você está ocupando outro cargo público sem o devido concurso público. Sacou?
Mas ainda tem aqui. Então, se a banca perguntar, é isso que você tem que entender. Se a banca perguntar se a transferência é uma forma de provimento, você diz o quê? Sim. E acabou. Show? Tamo junto.